Fala galerinha, estamos aí com um exercício da UFRJ que diz o seguinte: determine o comprimento do segmento cujas extremidades são os pontos de interseção da reta y igual x mais 1 com a parábola y igual x ao quadrado. Então a primeira coisa que a gente vai descobrir aí desse exercício é quais são os pontos de interseção da reta com a parábola, tá? E para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai igualar essas duas equaçõezinhas aí. Eu vou igualar y igual x mais 1 com a equação da parábola y igual x ao quadrado. Ou seja, x mais 1 igual x ao quadrado. Vou passar todo mundo para o mesmo lado do x ao quadrado. Isso aí vai ficar x ao quadrado menos x menos 1 é igual a zero. E agora, para resolver essa equação, eu vou aplicar Bhaskara. Então, a primeira coisa, vamos descobrir quem é o determinante, o delta, né? O delta ele é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só que quem é b? b é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é a? a é 1 vezes c, que é menos 1. Então, o nosso discriminante ele vai ser igual menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 1, mais 4. Então, o nosso discriminante vai ser igual a 5. E aí eu obtenho dois valores para x. x', que é menos b, então é menos menos 1, dá mais 1, mais raiz do discriminante, que é 5. Então, mais raiz de 5, tudo isso sobre 2a, que é 2 vezes 1, que dá 2. E x, duas linhas, que é menos b, que dá 1, menos raiz do discriminante, que dá menos raiz de 5, tudo isso sobre 2a, que é 2 vezes 1. E aí, a partir de x' e x, duas linhas aqui, ó, eu consigo obter dois valores para y. E aí eu consigo formar as coordenadas de dois pontos. Então, ó, eu vou pegar o valor de x' e vou substituir na equação da reta y igual x mais 1. Note que eu poderia também substituir na equação aí da parábola. Só que, na minha visão, é um pouco mais fácil a gente substituir na equação da reta. Mas não tem o menor problema substituir isso na outra, tá? Então, vou pegar esse x' e vou substituir na equação da reta. Então, vou chamar de y' é igual, no lugar do x, eu vou botar o x', 1 mais raiz de 5, tudo isso sobre 2. E notem, ó, que é exatamente a mesma coisa dizer que essa minha fração aí, ó, 1 sobre 2 mais raiz de 5 sobre 2, é igual à fração que está no meu x', que é 1 mais raiz de 5, tudo isso sobre 2. Elas são exatamente iguais, beleza? Sem o menor problema, exatamente igual. E aqui ficou faltando o somar o 1 lá do x, né? Então, vamos lá. Meio mais 1 dá 3 sobre 2, mais raiz de 5 sobre 2. Então, esse é o valor do meu y'. Eu simplesmente peguei o meu x' e substituí lá na minha equação y igual a x mais 1. E agora o meu y, duas linhas. Eu vou pegar o meu x, duas linhas, e vou substituir nessa equação. Então, onde tem x, eu vou colocar x, duas linhas. Então, vai ficar 1 menos raiz de 5 sobre 2 e sobre 2. Notem que é exatamente igual à minha expressão que está ali no x, duas linhas, sem o menor problema. E vou somar o 1 aqui no final. Como a gente já havia visto, 1 mais meio, 3 meios. Menos raiz de 5 sobre 2. Então, a partir daqui, eu obtenho, ó, dois pontos. O ponto que eu vou chamar de A,
que as coordenadas são x', que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, e o meu y', que é 3 sobre 2 mais raiz de 5 sobre 2. E obtenho também o ponto B, cujas coordenadas são quem? X, duas linhas, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2, e y, duas linhas, que é 3 meios menos raiz de 5 sobre 2. Então, ó, como eu havia dito, essa fração aí, sendo representada de um modo ou do outro, elas são exatamente iguais, tá? Não tem o menor problema, o exercício não tem a menor perda, tá? E aí vamos reler de novo o que o exercício pede. Determine o comprimento do segmento cujas extremidades são os pontos de interseção. Pronto, a gente achou os pontos de interseção. É esse ponto A e o ponto B. Se a gente traçar um segmento do ponto A até o ponto B, tá? E depois calcular quanto vale o tamanho desse comprimento, é o que o exercício quer. Então, ó, aqui eu preparei um negocinho pra gente, só pra gente conseguir visualizar melhor. É isso aí que a gente tem, ó. Eu tenho a minha parábola, tá? Que tá aí de branco. Eu tenho a minha reta, que tá aí de verde. E elas se interceptam, ó, em dois pontinhos que eu assinalei aqui, ó, de verde. Elas se interceptam em dois pontinhos verdes aí, que é o nosso ponto A e o nosso ponto B. E aí, se eu calcular o tamanho, ó, desse comprimento de reta aqui, eu vou obter o número que o exercício pede. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz lá da geometria analítica, distância entre dois pontos. Então, vou pegar aqui, ó, distância de A até B, né, é igual a raiz quadrada da coordenada x de A, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos a coordenada x de B, que é 1 menos raiz de 5, tudo isso sobre 2, tá? E notem, ó, que eu estou colocando a forma equivalente dela, tá? Tudo isso ao quadrado, mais a coordenada y de A, que é 3 sobre 2, mais raiz de 5 sobre 2, menos a coordenada y de B, que é 3 sobre 2, menos raiz de 5 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. E, ó, a raiz quadrada em todo o mundo. É um pouco complicado? Aparentemente, sim. Mas a gente vai ver que agora a gente consegue simplificar muita coisa, tá? Vou baixar aqui um pouquinho, ó, só para a gente conseguir visualizar a nossa continha. Então, vamos lá. Vamos começar a simplificar. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de meio mais raiz de 5 sobre 2, menos meio, mais raiz de 5 sobre 2. Notem que aqui, ó, eu apliquei a distributiva. Eu multipliquei, ó, o primeiro aqui por menos e multipliquei o segundo ali, ó, por menos também, tá? Então, simplesmente eu apliquei a distributiva. Tudo isso ao quadrado, mais 3 meios, mais raiz de 5 sobre 2, menos 3 meios, mais raiz de 5 sobre 2. Tudo isso ao quadrado e a raiz em todo mundo. Pronto, agora, ó, se eu perceber, eu tenho meio com menos meio. Aí eu posso cortar. Da mesma maneira, do outro lado, eu tenho 3 meios menos 3 meios. E eu consigo cortar. E agora, olha o interessante. Raiz de 5 sobre 2 mais raiz de 5 sobre 2 dá o quê? Ó? Dá 2 raiz de 5 sobre 2. E esse 2 com esse 2 eu consigo cortar. Então, deu raiz de 5. Raiz de 5 ao quadrado. Então, ó, percebam o que eu fiz. Raiz de 5 sobre 2 mais raiz de 5 sobre 2 dá 2 raiz de 5 sobre 2, que nem eu coloquei aí. E aí eu consigo cortar o 2 de cima com 2 de baixo e fica só raiz de 5.
tudo isso ao quadrado, mais raiz de 5 sobre 2 mais raiz de 5 sobre 2, a gente já viu que dá 2 raiz de 5 sobre 2, corto 2 com 2, então fica raiz de 5. Tudo isso ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Basta que eu faça o quê? Ó? Vou botar agora de verde. Eu vou cortar o meu quadrado com a minha raiz. A mesma coisa que eu vou cortar o meu quadrado com a minha raiz. Então, vai ficar 5 mais 5. E isso é igual a raiz de 10. Então, pronto. Então, eu cheguei ao que o exercício pedia. Ele queria o comprimento do segmento cujas extremidades são os pontos de interseção da reta y é igual a x mais 1 com a parábola y é igual a x ao quadrado. Os pontos de interseção são quem? A e B, que eu descobri aí. E o tamanho desse segmento, que eu pintei aí de verde na nossa imagem, ele vale raiz de 10. Beleza, galera? Então, ficamos aí com mais um exercício. Até a próxima.